Muito obrigada por terem vindo. Isso daqui é porque eu quero começar uma série, que é meio que um videocast, e para testar esse formato meu ao vivo, né? Porque, enfim, um olho no olho é importante. E aqui nós falaremos sobre livros. É um bate-papo, em qualquer momento vocês podem, inclusive, pegar o microfone de mim. E estaremos vendendo chopp tranquilamente. Água e também tem um cafezinho se quiserem. Enfim, como começou essa questão de livro? Há um tempo atrás, eu li na revista Isto É, e era um tempo que tinha Veja e Isto É. Veja era mais de direita e Isto É era mais da nossa revista Piauí, sabe? Depois do impeachment de Dilma isso mudou. Mas tinha um artigo na revista Isto É que falava sobre a quantidade de livros, de média de livros que brasileiros liam. E eu era bem nova e eu vi que meio que o ideal para você... Não sei de onde diabo esse arquivo, se realmente eu tirei da minha cabeça essa informação, se, enfim, deturpei a informação. Mas falava da quantidade de 20 livros por ano. Demorei muito para... sempre li em quantidade, mas demorei para achar a qualidade e achar livros que de fato gostasse. Porque eu odiei tudo da época da escola. Lamento, Machado de Assis, Eça de Queiroz, não deu pra mim. E, inclusive, perdão falar isso na casa dele, mas eu não me dei bem com o Jorge Amado no início. Porque o livro que passava no vestibular era Capitães de Areia. Vocês leram Capitães de Areia? Amaram ler com 14 anos Capitães de Areia. Eu não suportei. Então, meu encontro com o Jorge Amado não foi tão bom assim. Depois foi melhorando, a gente foi se apaixonando um pouco com Gabriela, com Mamorto. E eu fui completamente... E aí voltou a ter um problema em Dona Flor e Seus Dois Maridos, que eu comecei a ter sonhos bem fortes, realmente com dois homens, sabe? Um mais bonzinho, comportadinho, e o outro mais classudo, mais molhudo, sabe? Que não prestava, mas porque é um padrão às vezes, né? Eu acho que eu não sou poligâmica, eu sou homono ou bi, sabe? Não passa de dois, mas, enfim, costumava ter esse padrão de duas pessoas. E comecei a ter sonho com Dona Flor e Seus Dois Maridos. Também não culpo o Jorge Amado, culpo também a cetralina que eu estava tomando, que deixa os sonhos bem loucos. E parei Dona Flor e Seus Dois Maridos na metade. E aí conheci Tenda dos Milagres e simplesmente foi o meu arrebatamento. Era o livro que eu gostaria de ter lido com 14 anos. Quem não leu, leia. Não faça o que quiser da vida. Mas é porque eu acho muito interessante a forma que ele trabalha o erudito e o culto, que também não adianta você ler 20 livros por ano se não for também a qualidade do livro e também se você não sair na rua e entender tudo, porque nem tudo está no livro, as coisas também estão na rua, estão no olho a olho, entendeu? Tá na bagaceira, tá na lascívia. E, enfim, aí eu vou ler uma página de Tenda dos Milagres. Podem me interromper a hora que quiserem. E para quem não sabe, Tenda dos Milagres, o personagem principal é Pedro Arcanjo, que é simplesmente... Ele é o melhor. Ele é o melhor da literatura. Não existe nenhum que nem ele. Foi a partir desse tempo, moço de 20 e poucos anos, que Pedro Arcanjo deu na mania de anotar histórias, acontecidos, notícias, casos, nomes, datas, detalhes insignificantes. Tudo que se referisse à vida popular. Pra quê? Quem sabe lá. Pedro Arcanjo era cheio de quisilas, de saberes, e certamente não se devera ao acaso sua escolha. Tão moderno ainda, para alto posto na casa de Xangô, levantado e consagrado Ojubá. Preferido entre tantos e tantos candidatos, velhos de respeito e sapiência. Coube-lhe, no entanto, o título com os direitos e os deveres. Não completara ainda 30 anos quando o santo o escolheu e o declarou. Não pudera haver maior acerto. Xangô sabe os porquês. Uma versão circula entre o povo dos terreiros, corre nas ruas da cidade. Teria sido o próprio orixá quem ordenara a Arcanjo tudo ver, tudo saber, tudo escrever. Para isso fizera o Ojubá, os olhos de Xangô. Aos 32 anos, exatamente em 1900, Pedro Arcanjo foi nomeado bedel da Faculdade de Medicina e assumiu seu posto no terreiro. Logo popular entre os estudantes, em breve lhes ensinava rudimentos das matérias. O lugar fora obtido graças à intervenção de Magé Bassan, multipotente em suas relações e amizades, temida até por graúdos do governo. Com frequência, ao ouvir a citação do nome de um bambambam da polícia,
do comércio, de um potentado, até mesmo dos sacerdotes da igreja, Mãe Baçã murmura: esse é dos meus. Entre todos, moços, velhos ou novos, pobres ou ricos, Pedro Arcanjo era o preferido, o corifeu. E é isso. É um livro que eu acho que eu perdi muito tempo sem lê-lo. Outro livro, inclusive, que eu acho que eu perdi muito tempo sem ler foi A Casa dos Budas Ditosos. Esse é muito bom. Se eu tiver uma filha, quando ela completar 18 anos, eu vou falar: tome, minha filha, vá aprender a viver. Porque é isso, gente, é lasciva, é liberdade sexual. Eu acho que funciona mais pra você ter tesão do que você tomar qualquer coisa de maca peruana. É tipo assim, sabe? Pra ter um fogo serpentino circulando. Eu lamento, eu vou falar aqui um segredo pra vocês abertamente, mas eu já me masturbei escutando João Baldo Ribeiro. Lendo João Baldo Ribeiro. E é isso. Não, nem vou chegar a ler A Casa dos Budas de Todos aqui pra vocês, porque tem uma pessoa que faz melhor, pelo amor de Deus, Fernanda Torres, né? Que tem a peça que sempre circula. Inclusive, nunca mais circulou, né? A agenda do Oscar aí, ocupada. Mas, enfim, Jorge Amado Tenda dos Milagres ajuda nisso, do erudito pro culto, e também ajuda a ter uma noção muito grande do Brasil, da miscigenação, da Bahia, sobretudo. E outro livro, que eu acho que também tem uma noção muito boa do Brasil, é Deus Dará, que foi uma portuguesa que escreveu, mas, enfim, ela escreveu muito bem, né? Deixe nossos colonizadores, não vamos julgá-los, mas, enfim, ela é antropóloga e é um livro que se passa em 2014, no período que o Papa veio, no período da Copa, e são histórias paralelas que acabam se juntando. Se passa no Rio de Janeiro, mas não só, é que nem aquela frase polêmica do muro, né? Rio de Janeiro é Brasil, São Paulo é o mundo, Bahia é Bahia. É meio que, tipo, o Rio de Janeiro foi a personificação do Brasil. Inclusive, por ela ser antropóloga, ela traz muitos pontos de formas da gente nomear ruas. Enfim, vou ler aqui alguns trechinhos marcados. Diálogo aqui. Dedo Grande não quer zumbis na Praia Velha, então montou um sistema de crack delivery, conta Tristão. Os aviãozinhos levam crack para fora da favela, assim não tem cracudo dentro. Que são aviãozinhos? Pergunta Inês. Os meninos que fazem pequenos transportes para o tráfico. O crack dá problemas, magotes de mortos-vivos. Além de que Dedo Grande tem uma costela evangélica, gosta de ordem. Pobre é conservador, sentencia Zaca. Vota na direita, vai na igreja, é contra gay, aborto. Diz quem é rico e, portanto, estudou e tem saúde, corta Tristão. Não, cara, diz o senso e o bom senso. Pobre no Brasil, em geral, é conservador. Quem fatura com a ordem é o rico. A ordem mantém no lugar e rico não quer deixar de ser rico. Só o pobre quer mudar. Não, pobre quer comer, ter geladeira. Me diz o nome de um revolucionário pobre. Jesus Cristo. Pô, me diz um revolucionário pobre nos últimos 100 anos. Gandhi, Mandela, não cresceram pobres. Lula não é revolucionário. Não sei se não é, cedo para dizer. Malcolm X, órfão de pai, mãe no hospício, muito pobre. Luta negra, cara. Já viu no Brasil? Lacre, né? Ventoinha na cara de Judite. Aquilo a que ela e a mulata entre as pernas dela chamam ventilador. É o clássico brasileiro da mulher nua, geralmente branca, estendida numa maca com uma mulher de uniforme, geralmente mulata, no meio das pernas dela. Não médica, não enfermeira, mas uma mulata que, com sorte, vem de uma favela da Zona Sul e ainda não tem filhos. E com menos sorte, vem da Baixada e deixa os filhos com a mãe porque o marido levou um tiro. Janaína é o nome dela. O Voderléa, Dulcimeide, Suelen. Como é seu nome, meu bem? Pergunta Judite, checando a virilha. Eufemismo que no vocabulário das depiladoras designa toda a gama de possibilidades anteriores e posteriores. Deusarina. Deusarina pode tirar tudo. Mais gostoso, né? O meu esposo também prefere virilha limpa. O narrador quase escreve novilho limpo, mas aguenta firme. Até que Deusarina diz, vamos pro ânus? Tudo bem? Isso parece caso do Buda de idosos que dizia Não, mas a Casa dos Budas de Todos é além.
É além. E é isso, também, também é muito doido isso, falar que existem muitos desses livros que faz a gente ver o Brasil. Para mim foi Tenda dos Milagres, Deus Dará, Um Defeito de Cor, que eu nem sei se hoje eu quero abrir esse leque para falar de Um Defeito de Cor, que, enfim, é um livro de 1000 páginas, eu acho que nem tenho o que falar, mas dá a noção do Brasil. E é isso, eu acho que o que mais me deu também noção de Brasil foram livros que se passavam no Rio de Janeiro. Apesar que é horrível isso, de que Brasil é esse, né? Que é o do Rio. Mas esse conceito, esse nosso jeitinho, enfim. E sobre esses livros que se passam no Rio, tem dois, eu vou citar dois, que levam o meu nome. Desculpa o narcisismo. Mas é Glória, de Fernanda Torres, que conta a história de um ator frustrado. E Glória, de Victor Hering, que foi um ator que faleceu muito novo, se matou, 28 anos. E ele é incrível, o livro mais famoso dele é O Amor dos Homens Avulsos. Ele também tem um livro de contos, inclusive eu acho muito incrível você ler contos de atores que você admira, porque é meio que uma forma de você entrar na caixolinha deles. Já que eu falei do Rio de Janeiro e citei esses, tem quando a gente fala de Brasil, tanto lá fora, o filme que mais vai aparecer é Cidade de Deus. E Cidade de Deus também é inspirado em um livro de Paulo Lins. Gente, o livro tem a versão completa e tem a versão light. Porque tem cenas, assim, bizarras na versão completa. Porque é a história do filme, mas não só. É muito mais complexo para você entender mesmo como o tráfico foi formado. Muito mais do que se você comprasse um livro de algum jornalista explicando isso direitinho. Eu acho que é bem mais palpável de ver em Cidade de Deus, com personagens. E ele pega histórias também de pessoas reais. Eu li a versão completa. E tem uma cena, gente, é um capítulo todo, que a história é a seguinte, eu vou dar spoiler e falar com vocês. Uma mulher traiu o homem e eles tinham um bebê. Esse homem simplesmente desmembra o bebê. Sabe o que é desmembrar? De tirar braço por braço, perna por perna e o pescoço. Isso não é na ilha de Epstein. E simplesmente ele coloca, ele relata tudo direitinho como tá fazendo. E coloca em uma caixa de sapato e entrega na porta da mulher. É tipo isso. Na versão light não vai ter isso. Na versão light é só mais a parte da história e tudo, enfim. Tudo bom? Quero falar alguma coisa? Não? Eu vou ler um trecho do Glória, que eu falei, de Victor Hering. Que, enfim, os dois Glórias são uns textos super irônicos, assim, sabe? Enfim, dá pra dar gargalhada além do livro. E conta a história da família Alencar Costa e Oliveira, que é um bando de doido. Ela e o marido tinham inventado a blasfêmia 15 anos antes, quando ainda eram namorados. O rapaz, estudante de geografia, sempre levava um livro para os encontros. Como era simplesmente incapaz de se decidir quanto ao que fazer com as próprias mãos, usava-as para mostrar à moça, estudante de letras, as reproduções dos mapas de que mais gostava. Ela achava graça. Uma vez perguntou por que o desenho dos litorais do mundo era assim, meio abrutalhado. E ele respondeu que era porque Deus era gago. Gago? Gago. E imitou o que imaginava ser a voz do narrador das escrituras. E disse, o Senhor, que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. Não é assim que está na Bíblia? Escrito não dá para perceber, a gagueira, mas os sinais dela estão aí para qualquer um ver. Ela achou graça e apertou as mãos dele. Ele passou a repetir a ceninha toda vez que se encontravam para que ela lhe apertasse as mãos. De aperto em aperto, acabaram carregando a brincadeira até o altar, e do altar até o apartamento de Copacabana, como outros casais carregam dialetos particulares, ressentimentos ou apelidos constrangedores. Os filhos, Benjamin, o mais velho, Daniel, o do meio, e Abel, descobriram cedo que a frase parecia mesmo gagueira e era engraçada, porque os pais só a diziam quando alguma coisa estava engraçada. Passaram a repeti-la sempre que algo em seu pequeno universo dava errado também. Só não podiam dizê-la fora de casa, regra que foi instituída no dia em que uma das mães de seus colegas de classe reclamou que o filho tinha voltado blasfemo da escolinha.
Como são pouquíssimas coisas que dão certo neste mundo, a frase, dita muitas vezes ao longo dos anos, acabou se tornando um bordão dos Alencar, Costa e Oliveira. Eram raras as brigas que não desmoronavam com a mulher gaguejando ou o marido dizendo com a voz de Nietzsche que estava decidido a deserdar seu criador. Naturalmente não era um núcleo familiar muito devoto. O casal, no entanto, não tinha nada contra religião alguma. Os 3 meninos foram até batizados na igreja, como manda a tradição, e todos tinham nomes bíblicos. Na verdade, a escolha dos nomes havia sido aleatória. Mas assim que os pais anotaram, a coincidência foi incorporada à lista de pilherias mais ou menos propositais da família. Aí, voltando à historinha, depois que eu vi uma coisa da história, aí fui lendo livros, li muito best-seller, Harry Potter, Crepúsculo. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, tem o livro da versão de Crepúsculo, na visão de Edward, que lançou tempos depois. É tipo assim, é perfeito. Hoje em dia eu não leio mais muito livro estadunidense, mas nessa época tiveram 3 livros que chegaram a virar filmes, os 3, coincidentemente, ou já tinham virado, que me marcaram e me deram vontade de ler mais também. Que são 2 viraram filmes mais comerciais e um virou filme de cinema cult, de cinema do museu, nem Glauber Rocha. Foi Memórias de uma Geisha. O livro é incrível, mas eu já vi, inclusive, algumas críticas de que, enfim, não era fidedigno ao que acontecia. O Lado Bom da Vida, que foi até pro Oscar. A Jennifer Lawrence ganhou o Oscar com ele. E o livro, enfim, aborda muito mais aquele clichê, né? O livro é muito melhor do que o filme. E precisamos falar sobre Kevin, que é o filme cult. Que, nossa, o livro é bizarro. O livro tem um suspense muito maior do que o filme. Eu acho que o filme foi para um lado muito cult e perdeu um pouco da narração que o livro traz. E é isso. Eu não sei mais. Eu gostei muito. Você acha? Mas espera aí, bora ver um trem de finalizar, que a gente corta e volta um final. Tu achas? Hoje eu fui na casa do Osvaldo. Hoje você foi na casa do Osvaldo? Hoje pode entrar, à vontade. Fica à vontade, tem cafezinho também, se quiser. Na casa do Jorge Amado. Ah, de Jorge Amado. João Baldo tem casa aqui, é? Não. Itaparica. Itaparica. Tem a estátua dele na Isso. Será que ficou pra quem na herança? Aquele filho dele lixoso, não, né? Lixoso. A gente não gosta dele, não. Tu? Aonde? Então é isso, gente. Faltou você recitar a casa. Faltou? Será? Eu vou finalizar, então, com Minutos de Sabedoria. Sayonara vai aqui abrir uma página. Coleção para Maria Esther Maciel. Colecionamos objetos, mas não o espaço entre os objetos. Fotos, mas não o tempo entre as fotos. Selos, mas não as viagens. Lepidópteros, mas não seu voo. Garrafas, mas não a memória da sede. Discos, mas nunca o pequeno intervalo de silêncio entre 2 canções. Na verdade é isso. É isso. Obrigada, gente. Boa noite. E é isso. Vamos voltar a escutar Yasmin Sensação.